Fala nação, beleza? Meu nome é Fábio Saúza, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Flacegueta, meu irmão. A parada aqui é a seguinte, deixou chegar, já era. Então galera, o segundo turno do Campeonato Brasileiro está começando hoje, sábado, vamos ter 5 jogos e o nosso Mengão vai ao Paraná amanhã enfrentar o Curitiba. O Flamengo sempre teve grande dificuldade jogando na parte sul do país, em especial no Paraná, né? Enfrentar o Atlético Paranaense, enfrentar o Curitiba no Couto Pereira, nunca foi fácil, embora desde 2019 a gente tenha conseguido reverter alguns panoramas, haja vista a qualidade do nosso elenco que foi formado ali muito por conta da gestão do Eduardo Bandeira e continuada pelo Rodolfo Landim, né? Ainda assim, enfrentar o Curitiba, embora no contexto geral o Flamengo leve ampla vantagem, ao todo são 56 confrontos contra o Curitiba, sendo 29 vitórias para o Flamengo, foram 10 empates e 17 derrotas, porém enfrentá-los no Couto Pereira a gente sempre contou com reveses complicados. Flamengo em 2009, por exemplo, tomou 5-0 e esse placar voltou a se repetir em 2003. Em 2012, por exemplo, perdemos de 3-0 para eles lá e no ano passado, 2022, perdemos de 1-0. Então, quer dizer, o Couto Pereira sempre nos traz problemas, mas acho que no jogo de amanhã temos grandes chances de voltarmos com um resultado favorável, de preferência a vitória, obviamente, né? E é isso aí. Temos que ganhar para continuarmos sonhando com o título brasileiro. E galera, vamos falar na verdade, né? O Flamengo tem que, por obrigação, vencer o Curitiba amanhã. O elenco do Flamengo, ele saiu aqui um scout, né? Uma parada, uma notícia e tal, falando que o elenco do Flamengo gira em torno de aproximadamente 165 milhões de euros, o que passa de 850 milhões de reais, ao passo que o elenco do Curitiba gira em torno de 35 milhões de euros, né? Então o Flamengo tem quase 5 vezes mais em termos de valor o poderio do Curitiba. Por conta disso, temos sim que trazer a vitória. E traremos se Deus quiser. Vamos com o que temos no melhor no plantel, não precisamos poupar ninguém. Nas próximas semanas, o foco total é no Brasileirão. O Flamengo não disputa mais a Libertadores, infelizmente. Então, como o foco está todo voltado ao Brasileirão, não tem que poupar ninguém. Então, acredito que por causa disso, a nossa vitória será um tanto que facilitada. Mas é isso aí. Antes de dar prosseguimento aqui ao vídeo, queria falar somente duas coisas rápidas. Uma sobre uma opinião aí que o Vampeta deu na Jovem Pan e outra sobre a convocação do treinador interino aí da Seleção Brasileira, o Fernando Diniz. Quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, quero pedir que vocês ativem o sininho de modo que não percam mais as notificações dos próximos conteúdos. Quero pedir também que deixem seu like para que o vídeo seja indicado para outras pessoas, que compartilhem também o material para que estas mesmas pessoas tomem conhecimento de que há um novo canal falando de Flamengo, enfim, essa coisa toda. E principalmente, galera, deixem seu comentário, ainda que seja um mero emoji com a língua para fora, não tem problema. Deixe aí seu comentário, porque é sempre de muita valia aqui para o projeto, tá bom? Muito obrigado, curtam, comentem, compartilhem, deem o like e vamos seguir em frente. Olha aqui, vamos falar aqui rapidinho do Fernando Diniz e sua convocação para os 2 primeiros jogos do Brasil, válidos pela eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Essa convocação foi a vera, galera. Acabou a brincadeira. O Brasil vai estrear nas eliminatórias sul-americanas agora no mês de setembro. E eu quero apenas trazer uma reflexão. Com relação à lista como um todo, tudo bem. É aquilo que ele tinha que levar mesmo, não tem muitas discordâncias não, né? Eu acho que a parada do Neymar, sei lá se o Neymar deveria ser convocado. No futebol que ele apresenta não justifica a sua convocação, mas é a preferência do treinador, né? E além disso é a pressão imposta pelos patrocinadores. Ainda mais agora que o Neymar tá lá sendo o homem da Arábia, né? Então vai deixar um sujeito desse fora. Os patrocinadores reclamariam, né? Mas enfim, futebolisticamente falando, Neymar não se justifica estar presente na seleção. Bom, a reflexão é a seguinte: o Diniz chamou do Fluminense o André e o Nino
meio campo e um zagueiro. Cara, é complicado você ter um treinador se dividindo entre seleção e clube, sabe? Eu acho que o Nino é um bom zagueiro, claro que ele é um bom zagueiro. É um zagueiro artilheiro? É um zagueiro artilheiro, mas a função do zagueiro não é fazer gols. A função do zagueiro é defender a sua defesa. O Nino, embora faça bastante gols, sei lá se ele é tão bom defensor assim como outros que atuam aqui dentro do próprio futebol, né? Brasileiro, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, Nino é melhor que o Léo Pereira? Não, não é, cara. A gente sabe que não é. O Léo Pereira esteve em baixa, né, em alguns momentos de sua carreira, demorou a se firmar no Flamengo, mas ele já veio do Atlético Paranaense com status de jogador de seleção, né? E recentemente não, já tem algum tempo que ele voltou a jogar muito com a camisa do Flamengo em especial, né? Então, eu acho que entre ele e o Nino, cara, o Léo Pereira é muito mais zagueiro, certo? Por isso que eu tô falando. Diniz, enquanto treinador do Fluminense, né, preferiu o seu jogador, aquele que está debaixo das suas asas, né? Com relação, eu acho que até o Fabrício Bruno merecia essa convocação além do Nino, já que o Fabrício é o jogador que mais tem atuado desde que o São Paulo chegou no Flamengo ao lado do Gabigol. E assim, o cara ganhou segurança. Pô, o Fabrício Bruno é um excelente de um zagueiro, cara. Se fosse para levar alguém ali para compor o elenco da seleção, cara, entre o Nino e o Fabrício, cara, o Fabrício é mais atleta, é mais zagueiro, é mais jogador, pô. Então, enfim, essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é o André. Fico pensando o que o André está fazendo na temporada do Fluminense que justifica a sua convocação. É o meio-campo, não tenho na memória um outro meio-campo de cara para indicar, não sei, mas eu tenho certeza que há sim excelentes jogadores de meia que poderiam estar no lugar do André. Não vejo futebol no André suficiente para que ele esteja no grupo do Diniz, mas tá. Né? Então fica aí essas duas reflexões. André e Nino, jogadores do Fluminense convocados pelo treinador do Fluminense / interino da seleção brasileira. Sacanagem isso, né? Sacanagem. Nepotismo no ar. Bom, Vampeta. Vampeta participa de um programa da Jovem Pan lá no rádio. Fala de esporte, obviamente, de futebol. Ele e um bando de outros carinhas lá, todos polêmicos, aquela coisa de que ganham audiência gritando, aquela parada toda que a gente conhece, né? A imprensa paulista é muito grudada a esse estilo de transmissão, né? Eles, tipo assim, eles fazem programa brigando. Veja aí o exemplo do Facincani, que detonou o Pedrinho recentemente. Vira e volta, a gente pega programas esportivos que são produzidos em São Paulo, os repórteres se pegam e se xingam e tudo mais. Então, é meio que estilo da imprensa futebolística paulistana gritar à torta e à direita. E o Vampeta é um deles, né? Bom, mas a parada aqui é a seguinte. O Vampeta foi perguntado num dos programas da Jovem Pan, na sua opinião, quais seriam os 5 maiores jogadores do Flamengo de toda a história. Ele não titubeou, ele nem pensou muito. Dos 5 ele disse que seriam ali o Zico, o Adílio, o Andrade, o Júnior e o Gabigol. E perguntado dos 5 maiores da atualidade, ele disse Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Bom, isso na opinião do Vampeta. Eu, Fábio Saúza, discordo piamente das duas colocações que ele apontou aqui. Porque é o seguinte, na minha opinião, galera, e eu vou fazendo aqui exercício junto com vocês, gostaria que vocês deixassem aqui no comentário a sua opinião também. Pelo menos desta vez eu gostaria muito de saber o que vocês pensam a respeito disso aqui. Bom, aqui ó, na minha opinião, os 5 maiores do Flamengo de todos os tempos. Claro que é muito difícil a gente apontar logo de cara, assim, sem pensar muito, porque o Flamengo teve trocentos jogadores excelentes. Foram muitos, não foram poucos, galera. Não significa que o cara antigo seja melhor que o cara da atualidade. O Flamengo teve muitos jogadores bons na década de 90 também. Nos anos 2000 tiveram alguns. De 2019 para cá, vários. E na década de 80, aquele Flamengo que a gente sabe. Né? Então, é muito difícil fazer essa escolha. Mas eu, Fábio Souza, colocaria o seguinte. Os 5 maiores de todos os tempos seriam para mim o Zico, obviamente. O Júnior. O Adriano. O Imperador Adriano. O Gabigol, o Príncipe da Nação. E o Arrascaeta.
Esse para mim seriam os 5 maiores do Flamengo de todos os tempos, já que teria que apontar somente 5. Então na minha lista teria, de novo, repetindo, Zico, Júnior, Adriano, Gabigol e Arrascaeta. Da atualidade, galera, eu manteria, a exemplo do Vampeta, o Gabigol e o Bruno Henrique, a dupla infernal, a dupla dinâmica. Everton Ribeiro e Arrascaeta, obviamente, os dois gênios do meio campo. Esses caras fizeram muito pelo Flamengo nos últimos anos. E no lugar do Felipe Luiz, eu colocaria o Diego Ribas. Diego Ribas, porque o Diego foi fundamental nesse processo de reconstrução do Flamengo. Ele veio na gestão Bandeira de Melo, cortou um dobrado, roeu o osso, carregou o piano, fez de tudo e se manteve ali, ó, honrando o manto sagrado desde que chegou. Ele foi um excelente capitão, uma voz de comando, um cara que jogou muito, sim, o Diego jogou muito, foi muito, assim, honroso toda vez que esteve em campo, fez excelentes partidas e vamos lembrar, galera, aquele gol do Gabi lá no River Plate, quem deu o lançamento foi o Diego. Então, no lugar do Felipe Luiz, que embora seja sim um excelente lateral esquerdo, o Diego fez muito mais pelo Flamengo que o Felipe Luiz. Então nesta lista eu troco o Felipe Luiz pelo Diego Ribas. Os 5 maiores da atualidade: Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro e o Diego Ribas. Bom, essa é minha opinião. Claro, volto a falar, é sempre muito difícil a gente montar listas quando se tem no acervo uma seleção vasta, mas pensando um pouquinho a gente consegue ter uma conclusão prévia, né? Então tá aí, gostaria de agora saber da opinião de vocês. Os 5 maiores do Flamengo todos os tempos e os 5 maiores da atualidade. Beleza, galera? Participem comigo e vamos brincar um pouquinho, já que hoje as notícias estão tanto meio que enfraquecidas. O que interessa é o dia de amanhã. E amanhã eu voltarei trazendo um novo vídeo com algumas notícias. As impressões para o jogo começarão às 4 da tarde. Obviamente os palpites e outras cositas a mais, beleza? Muito obrigado. Eu sou o Fábio Saúza, este é o nosso canal Flasigueta. Curtam, comentem, compartilhem, respondam e tenham todos um excelente sábado. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Valeu!